o salário, se calhar, nós vimos o sindicato queria que o salário mínimo no país fosse 30 mil meticais. Porém, não é 30 mil meticais, nem a metade. Acha que a dívida oculta ainda assombra os moçambicanos, ainda faz sentir nos bolsos dos moçambicanos, nas mesas dos moçambicanos, a falta de dinheiro porque está-se a pagar uma dívida? Bom, a questão de dívidas ocultas tem um reflexo na nossa vida, no dia a dia, não é? Isso não podemos esconder, não podemos mentir. Isso tem uma característica como, por exemplo, está a imaginar alguém saudável, num momento cai de AVC. Cai de AVC. Mas depois, os médicos conseguem socorrer, etc, etc, etc. E fica bom. Mas sempre tem alguma sequela. Ou da fala, ou da locomoção, ou da face, etc. Qualquer coisa. Sempre há. E lá na minha povoação, em Nipepe, disse que quando alguém cai, está vendo ali nas montanhas, aquelas pedras ali, se você cai ali, ao levantar, sempre você vai deixar um indício que você caiu naquele sinal aí, naquele sítio. Então, em relação às dívidas ocultas é a mesma coisa. Por isso que essas dívidas ocultas, na minha opinião, é preciso fecharmos o processo de dívidas ocultas para nós começarmos a desenvolver como deve ser. Porque houve uma altura que estava a se escalonar o pagamento das dívidas ocultas. Depois chegou um outro momento que houve uma necessidade de parar esse escalonamento do pagamento de dívidas ocultas, porquanto estava-se a recorrer ao Tribunal de Londres, onde nós ganhamos a causa. Mas de lá para cá não há mais informação. Então eu penso que é o momento para a gente fecharmos isso. E uma questão muito importante que eu peço desculpas aos telespectadores. Posso dizer uma coisa que vocês não pensam assim. Eu penso de outra maneira. Nós perdemos uma oportunidade ímpar com a detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Na África do Sul, a África do Sul já tinha tomado uma decisão de devolver, repatriar o moçambicano para o país, onde devia ser julgado. Um grupo de cidadãos nossos moçambicanos foram levantar-se contra essa posição, dizendo que em Moçambique não havia justiça. Há ou não há justiça? Para mim, ele é moçambicano, tinha que ser julgado aqui. Nós teríamos muitas informações importantes. Resultados disso, o antigo ministro foi deportado para Estados Unidos da América, onde foi julgado. Nós não estivemos lá, não acompanhamos nada. Cumpriu a pena, dia 26 vai chegar em Moçambique. Perdemos uma oportunidade ímpar sobre as dívidas ocultas. A culpa foi do povo moçambicano ou do governo que não conseguiu trazê-lo a Moçambique? Não. Não sei se lembra, uma suposta sociedade civil foi a Pretória para dizer que não querem a ele em Moçambique. Exato. Houve manifestações sobre isso. Percebe? Então, o governo sempre esteve certo quando queria que o Chang viesse aqui. Muitos de nós, incluindo a minha pessoa, não, ele é moçambicano, independentemente que seja criminoso. Ele é moçambicano. Tem que vir ao país e no país ser sentenciado em Moçambique, cumprir a pena em Moçambique, se é para devolver o que ele roubou, se diz que roubou o desvio, ele tem que devolver. Nós recebemos o dinheiro aqui. Não. Será que nada, não há justiça? Mandaram para os Estados Unidos. Mas eles têm razão ou não de questionar a justiça moçambicana? Há motivos da sociedade civil e alguns moçambicanos desconfiar da justiça moçambicana? Eu não tenho resposta sobre isso. Porque, sabe, tudo é relativo. É relativo. É relativo porque, para mim, olha, o meu filho é meu filho. Ele é ladrão, o meu filho é doentio, o meu filho é indisciplinado, ele é meu tio, é meu filho. Eu é que tenho que lhe educar. Eu é que tenho que lhe mostrar quais são as coisas corretas, o que ele não deve fazer,
o que ele deve fazer. Aliás, essa educação começa da infância. Mas quando as pessoas atingem uma certa idade, já têm os seus padrões, através do meio ambiente de fora, etc. Entretanto, eu não acho justo que nós recusemos o moçambicano, criminoso que seja. Veja, o Acordo Geral de Roma, aquele Acordo Geral de Roma mostrou-nos que, apesar das diferenças, quantos moçambicanos morreram durante a Guerra dos 16 anos? Muitos moçambicanos. Quantos mutilados de guerra? Muitos moçambicanos. Mas, porque somos moçambicanos, foi necessário sentar. Então, olha, a guerra tem que acabar, temos que ter uma nova convivência. Agora, alguém, porque cometeu um crime, seja imortal, por que há penas de... como é que chama aquilo? Toda a vida, até morrer. Como se... De morte. Não, pena de morte não. Pena de morte é para a capital. Perpétua. Há penas perpétuas existem exatamente para salvaguardar que o crime que aquele ali fez é inconfessável para sair para a liberdade. Ele tem que morrer na cadeia. Então, todos esses aspectos, para além de que o nosso ordenamento jurídico não permite pena perpétua, etc., nem pena de morte, mas os outros moçambicanos que foram detidos cá, estiveram na cadeia, foram julgados, etc, 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 etc. Por quê? Por que não se disse que esses devem ser levados para os Estados Unidos ou qualquer outro país, serem julgados lá? Então, para mim, seja qual for o indivíduo, é moçambicano, e, portanto, ele tem que merecer um tratamento como moçambicano, julgamento adequado dentro do seu país. Aqui no país. No país. Mesmo, permito dar exemplo aqui, o filho, mesmo sabendo que o pai, suponhamos que sou vizinho, vejo o filho do meu passa a repetição, do meu filho está a cometer o erro e tenho notado que quem deveria chamar a atenção, que é o pai, mal faz. Não é de bom tom que eu almeje que essa criança seja educada por uma outra família ou por um outro pai que tem competência de o educar. Nesse caso, vendo que a nossa justiça, achar que a nossa justiça não tem essa capacidade de dar a devida atenção, tem conflitos de interesse, não é justo que o moçambicano almeje que o Manuel Chang, ou almejado que o Manuel Chang fosse julgado num outro país? Olha, para mim são questões faraziosas. Faraziosas por uma razão muito simples. Já vimos aqui muitas situações que acontecem no mundo. Vimos aqui há bem pouco tempo, levou-se um avião, não sei que lá quanto, foi capturar um presidente de uma república. Onde está a justiça? De um Estado independente. Onde está a justiça? Vimos aqui que chegou-se a um ponto de ir-se atacar estados independentes. O Iraque foi atacado, a Líbia foi atacada. Onde está a justiça? Então, isto para mim, tudo é relativo. Há quem pode pensar que isto que se chama justiça. Okay. Há quem pode pensar que isso não se chama justiça. Então, tudo é relativo, depende do meu vocabulário, os meus objetivos, os meus interesses. Depende do objetivo e interesse. Sim. Há quem, de segundo o seu objetivo, para ele, em Moçambique não há justiça. Sim. De acordo com o objetivo, há quem diz que Moçambique é o país ideal para a justiça. Agora, já temos aqui, se você for nas cadeias, há de encontrar lá pessoas detidas, julgadas e condenadas. Estão lá. É justiça. É justiça. É justiça. Agora, selecionarmos porque não sei o quê. Não. Então tudo é relativo. Eu falo assim, alguém pode dizer tudo ao contrário. Tudo tem muito a ver com os seus pontos ou os nossos pontos de vista. Nesta ordem de ideias,
Nós vimos, Manuel Chang é o último que, dentre os envolvidos, que se calhar ficou mais tempo na cadeia, por sinal fora. Reitor dizia que os moçambicanos perderam a oportunidade única de vê-lo ser julgado aqui, e nem sabemos o que ele disse na vizinha, nos Estados Unidos. Praticamente não houve nenhuma mudança direta na vida do povo moçambicano. Questiono aqui ao reitor. Esses casos de dívidas ocultas, Manuel Chang foi o último e reteve-se ali dinheiro do fulano de X, YZ, dos que foram julgados na tenda da BO. A pergunta que coloco neste momento é: depois desse julgamento, Manuel Chang estará aqui em Moçambique. Há espaço para o moçambicano acreditar no nosso país, olhar para o nosso país como um país que tem tudo para dar certo, um país que deu uma lição aos que potapeiam a lei, principalmente servidores públicos, e beneficiam-se daquilo que devia ser para o povo em geral, abocaiam só para eles. Há espaço para o povo dizer não, estamos numa nova governação, uma nova elite, e os que tiveram maior fraude do país foram responsabilizados, houve uma boa aula, ninguém mais vai repetir isto. Há espaço para o moçambicano acreditar num Moçambique melhor e com a aula dada face aos possíveis ladrões ou corruptos. Eu acho que sim, por uma razão muito... Mas antes disso, Manuel Chang, o antigo ministro da Economia e Finanças, ele regressa ao país. Tendo em conta que ele teria sido julgado, condenado e cumprido pena, em Moçambique não há espaço para seu julgamento. Porque uma pena, o crime de um cidadão, depois de cumprir pena, depois de ter sido julgado, não pode vir ser julgado pela mesma causa, pelo mesmo crime. Por isso que eu estava a dizer aqui, perdemos oportunidades ímpares. Volta como cidadão livre de tudo que pesava contra ele. Já cumpriu pelo erro, respondeu pelo erro que cometeu. Exatamente. E há de chegar num avião comercial, não será algemado. Há de chegar como cidadão. Ok? Então, eu espero que os familiares o aconcheguem, dê o melhor de si, porque a pessoa ficou muito tempo fora da família. Então, me parece que a família vai fazer uma festa pela vida, porque ele sofreu muito na cadeia, ele é uma pessoa um pouco doente, etc., segundo as informações que andavam aí, mas mesmo assim, ninguém aceitou lhe libertar antes de cumprir a pena. Então, cumpriu a pena. É uma lição, sim, e haverá mais tantas outras lições. Há bem pouco tempo vimos alguns gestores sêniores da LAM foram recolhidos. São lições essas. Também vimos em Gaza, há bem pouco tempo, algumas pessoas, alguns dirigentes recolhidos nas cadeias. Entretanto, tudo isso o que está a dizer? É que o crime não compensa. A coisa pública, desviar o bem público, não compensa. Estas são questões que se falam assim, nas redes sociais, nas televisões, etc. Me parece a mim que outros assuntos que não saem nas televisões também constituem lições para os moçambicanos, de modo a absterem-se da corrupção, de desvios. Desvios de bens, de fundos, de recursos financeiros, etc. Corrupção material, incluindo
corrupção sexual. Obrigado. Quais são as finais? Minhas considerações finais. Gostaria que, tendo em conta que hoje é dia de paz para os muçulmanos, essa paz se estendesse para todos os moçambicanos, independentemente da sua crença religiosa. Em particular, as pessoas que vivem, a população que vive na província de Cabo Delgado, que também recebe essa paz. E nós todos estamos convosco. E muito obrigado. Nós agradecemos. Caríssimos seguidores e internautas estão ligados a esta edição do programa Diário do Povo. Vamos espreitar o nosso primeiro intervalo e volto para trazer aqui apontamentos de reportagens